Bom, pessoal, dando seguimento então ao que a gente estava trabalhando na aula, eu resolvi, nesse momento, trazer alguns conceitos básicos, né, retomar alguns conceitos básicos da área do marketing, né, porque nós estamos falando em elementos que vão se transformar um pouco dentro do ambiente digital, mas eles precisam ser trabalhados e de forma bastante contundente, principalmente pelo ambiente virtual, tá? Então, é importante que vocês tenham clareza e discernimento desses conceitos. E eu não falo de decorar o que que significa, né? Vocês já passaram essa fase, né? Mas tá muito mais ligado em entender esses conceitos e fazer com que eles sejam aprendidos a ponto de que vocês não precisem pensar na diferença. Então, que isso automaticamente venha à mente de vocês quando se falar ou pensar a respeito desses assuntos, tá? Então, eu coloco aqui que no marketing, ou gestor de marketing, alguém que trabalhe com essa área, uma das principais tarefas é identificar, né, as necessidades e que para que possam ser trabalhadas pelos grupos de clientes, né, os públicos-alvo da empresa, e transformar essa necessidade em desejo, tá? Que é o que almejam todas as empresas. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui, tá? Que necessidade a gente está tratando, tá? Obviamente que estamos falando da fome. Quando a gente está com fome, teoricamente, indiferente do que a gente comer, a gente vai se saciar, porque a necessidade é uma questão fisiológica, muitas vezes ela pode ter uma série de variações, né, em termos teóricos, ela pode ser consciente, inconsciente, explícita, não explícita, enfim, mas, indiferente das classificações para necessidade, o que a gente percebe é que a necessidade humana, ela é uma motivação interna e ela não provém de um estímulo externo, tá? Então, eu tenho fome, então o que eu comer vai me satisfazer, tá? Teoricamente. E do que eu tô falando aqui, tá? Por que eu usei esse exemplo? E se vocês viram o vídeo das minhas alunas, vocês já perceberam que eu gosto de comida, então, né? Começamos com exemplos com comida. Então, eu uso já o hambúrguer maravilhoso aqui para a gente exemplificar desejo. Eu não posso ter fome de hambúrguer? Não, não existe fome de hambúrguer, tá? O que existe é desejo. Então, quando a gente fala assim, por exemplo, eu estou com uma sede hoje, vontade de tomar uma Coca-Cola. Quando isso acontece, significa que a empresa já fez um trabalho excelente de marketing. Por quê? Porque ela conseguiu criar um espacinho na mente desse consumidor e ele criou uma associação direta entre uma necessidade humana e uma marca e um produto. Então, quando a gente fala em desejo, o desejo nada mais é do que uma necessidade orientada para um produto ou uma marca, tá? Então, quando eu tenho fome, eu digo assim, que fome, que vontade de comer um hambúrguer do McDonald's, tá? Então, na verdade, o que acontece? A empresa está fazendo alguma coisa bem feita. Ela consegue que a marca esteja associada a elementos emocionais positivos ou a questão do sabor. Então, um conjunto de atributos faz com que essa marca seja a preferida quando se fala, por exemplo, em alimentação, né? A gente tem séries de marcas para cada setor que a gente utiliza: vestuário, calçado, perfume, então restaurantes, enfim, tudo que a gente consome, a gente acaba criando marcas preferidas em função de diversos atributos ou preferências pessoais, tá? Então, por isso que é importante para a empresa selecionar, avaliar bem quem é o seu público-alvo, porque talvez quem não é o público-alvo não vai perceber os benefícios da mesma forma que as pessoas que são os potenciais clientes e os clientes. Tá? Então, as percepções vão variar muito. Então, quando eu aposto em satisfazer o meu público-alvo, a possibilidade de retorno e que as necessidades se tornem gatilhos para o consumo do meu produto é muito maior. Então, quando a pessoa tem fome e ela automaticamente lembra de uma marca, de um produto, eu tenho fome, eu tenho vontade de comer um hambúrguer artesanal de uma marca X aqui em Santa Maria, então, ou quando eu lembro hambúrguer especificamente, eu penso nessa marca,
é sinal que ela tem um lugar dentre as marcas que a gente chama de grupo de referência, né, ou grupo selecionado, né, tem várias formas de trabalhar essas marcas, que são marcas preferidas que ficam na mente do inconsciente da pessoa e faz com que ela muitas vezes nem lembre ou preste atenção em outras, tá? Então, a diferença básica entre a necessidade e o desejo, eu não estou dizendo que isso não seja gostoso, né? Não seja saboroso, um prato de arroz com feijão, né? Um sanduíche natural. Mas o que que acontece? É difícil que a pessoa que está envolvida com alguma questão relacionada ao desejo automaticamente vá lembrar, né? Hoje, se bem que hoje nós temos, né, uma gama de clientes muito ligados à questão fitness, ou as questões de saúde para o corpo, né? Isso se torna assim uma necessidade. Mas quando a gente fala nisso, fica muito mais fácil de entender, né? Então eu não tenho sede de Coca-Cola, eu não tenho fome de hambúrguer do McDonald's, tá? Então isso não existe. Isso são classificações para desejo, certo? Então essa é uma diferença que tem que ficar muito clara. O que que a empresa faz? Ela consegue transformar uma necessidade que é alimentar, comer, sobreviver, em uma vontade, um desejo, tá? E de consumir exatamente aquele produto daquela marca. Então, isso é um conceito, são conceitos básicos, mas que vocês precisam ter em mente para que a gente possa continuar trabalhando as questões mais profundas da disciplina, tá? O que mais? Eu trouxe alguns exemplos que também remetem a essas questões de necessidade. Por quê? Quando a gente trabalha no marketing, isso a gente trabalha bem no início das disciplinas na graduação, os alunos têm uma certa dificuldade, às vezes, de entender que necessidade não é, por exemplo, quando eu vou no Boticário, a minha necessidade é comprar perfume. Quando eu estou na loja de sapatos, tênis, loja de calçados esportivos, eu estou comprando tênis? Muita gente me diz que sim, né? E eu, inclusive, já trabalhei com pessoas que trabalham só no ramo calçadista, com venda, enfim, e eu perguntei para eles numa primeira aula exatamente isso: o que que vocês vendem? E eles me responderam sapato. E eu disse para eles: não, vocês não vendem sapato. Eu imagino que eles acharam que a professora era completamente maluca. Mas, na verdade, quando a gente trabalha na percepção do marketing, a ideia é captar a necessidade que vem por trás do produto tangível. E o que que é? Quando eu vendo sapato, eu estou vendendo o quê? Eu estou vendendo conforto, eu estou vendendo status, eu estou vendendo marca, eu estou vendendo uma série de elementos que se configuram no benefício que a pessoa tem ao adquirir o produto. E mais do que isso, hoje as empresas estão incluindo, inclusive, ideias, né, que são defendidas ou que a empresa compra como parte do seu pacote, né, que vai ser comunicado ao cliente. Eu trouxe essa campanha do Boticário aqui, que ela foi veiculada, se eu não me engano, em 2017, e de um tempo para cá, muitas empresas estão apostando nessa questão da identidade, principalmente porque há uma identificação muito mais rápida com o consumidor. Quando a Dove lançou pela primeira vez a campanha Vamos Adotar a Beleza Real, se vocês nunca viram o vídeo, ele é muito interessante, e mostra mulheres com corpos diferentes e texturas de pele diferentes, então mostrando uma beleza democrática, sem modelos. Foi a primeira empresa que trabalha com produtos de beleza a fazer algo assim. O Boticário tem investido também no trabalho de venda de ideias, ideais e questões ligadas a causas, especificamente, e nessa campanha foi o empoderamento feminino. Então, além de vender o produto tangível, eu me coloco de uma forma que a mulher está comprando também a ideia da empresa quando ela compra o produto. Né? Então, ela está demonstrando que ela, de certa forma, concorda com a forma como a empresa se comunica. O que está representado aqui nessa campanha eram várias princesas, teoricamente, das histórias infantis, né, colocadas de uma forma diferente, uma forma mais poderosa, numa forma não vitimista, né? Então, nesse caso, que vejam a frase que está escrita ali:
A história sempre se repete, todo chapeuzinho vermelho que se preze, um belo dia coloca o lobo mau na coleira, tá? Então, essa representação indica o empoderamento feminino. O Boticário, inclusive, é uma empresa que tem adotado algumas campanhas que a gente chama de marketing reverso ou marketing invertido, né? Porque uma das últimas campanhas que foram feitas, sem ser essas campanhas sazonais de Natal, né, por exemplo, ela tratava exatamente da beleza e do poder, dizendo para a mulher não se maquiar. Então parece um anti-marketing, na verdade, e parece um tanto estranho, né? Como assim? Uma empresa que vende cosméticos está dizendo para a mulher não se maquiar? Então, na verdade, o que ela dizia na campanha? O que eles diziam na campanha? Que a mulher devia se maquiar se ela quisesse, que ela não é obrigada a se maquiar em função de comportamentos sociais, de condutas, de normas culturais que se arraigaram na nossa sociedade. Por exemplo, do fato de que a mulher é obrigada a trabalhar maquiada. A mulher tem que estar sempre impecável, como se fosse uma boneca. Então, a marca está desconstruindo um pouco essa ideia de dizer maquisse, 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 né? Isso é a lógica do que a gente fala do outbound, né? Que é empurrar o produto, para criar uma questão de proatividade, de liberdade e poder na venda do produto. Então, a mulher compra a maquiagem se ela quiser, ela se maquia se ela quiser. Mas, na verdade, uma empresa, para utilizar esse tipo de campanha, ela tem que ter uma posição bem consolidada e um posicionamento muito claro no mercado, senão ela não consegue fazer esse tipo de coisa. Não de forma efetiva, né? Uma empresa desconhecida que diga não compre o meu produto, talvez as pessoas realmente não comprem, né? Uma outra empresa que trabalhou com essa ideia, a gente vai falar um pouquinho mais para frente ali, foi a Heineken, né, dizendo para as pessoas não beberem cerveja. Na verdade, era uma campanha que usava um piloto, né, agora eu não lembro quem era o piloto, de Fórmula 1, e ele já é mais experiente, digamos assim, né, ele já não é um rapaz, e estava no bar, e chegava um rapaz, que é o piloto também, e ele estava bebendo, acho que uma Heineken sem álcool, ele estava bebendo água, não lembro qual era a ideia. E ele dizia para esse rapaz novo, mais jovem, né, que ele só conseguiu ser piloto por tantos anos e continuar dirigindo o carro dele porque ele não bebia, né, e dirigia ao mesmo tempo. Então, essas campanhas de conscientização, né, as empresas vendem cerveja, diz para as pessoas não beberem, né? Isso parece estranho, parece anti-marketing, mas na verdade é uma estratégia muito inteligente que ainda demonstra que a empresa tem uma preocupação social, né? E que hoje cai muito bem, principalmente diante das gerações mais jovens. Aqui tem outros exemplos, né, que a gente pode discutir a questão de que necessidade está sendo trabalhada. Vejam ali a questão da Coca-Cola, né? Good things come in four. Então, a gente está trabalhando ali com a ideia de diversidade de produtos para vários tipos de gosto, né? Então, a Coca-Cola tradicional, a Coca-Cola Stevia, né? Eu nem sei se ainda está em produção, eu não vi mais, a Stevia é um tipo de açúcar, né? Natural. A Coca-Cola Zero e a Diet, né? Então, demonstrando que a empresa tem produtos adaptados a cada necessidade. Então, essa proposta tem sido o que a Coca-Cola tem trabalhado além das questões de saúde, né? Porque no momento que tem uma Coca-Cola adoçada com açúcar natural, tem uma Coca-Cola Diet, uma Coca-Cola Light, zero, né? Então, isso demonstra, assim, um caminho que a empresa está adotando, porque existe uma tendência natural de que as pessoas se cuidem mais. Então, esse posicionamento está colocando à disposição o produto para tipos diferentes de necessidades ou desejos, tá? E a Heinz, ali do outro lado, né? A gente tem uma ilustração que representa a questão da naturalidade, né? O que a Heinz está tentando fazer com essa figura é dizer para as pessoas que o tomate que está dentro ali daquele ketchup é o mais natural possível, que o produto está ligado
a questões naturalistas, né, de conservação da terra, né? Então tem toda uma tentativa de ligar o produto, a marca, a questões ambientalmente corretas, naturais, né? Vem direto do campo, tudo isso de saúde, né? Todas essas associações são o que a empresa pretende quando se coloca dessa forma. Aqui temos outros dois exemplos que remetem àquilo que eu mencionei antes, que parece anti-marketing, nesse caso no primeiro aqui, né? Tá falando essa propaganda falava em velocidade, né? Em bebida. Então, é uma campanha da Fiat, né? Que ela acha ela bem interessante, porque ela é ilustrativa, é fácil de entender e fala, né, mostra ali o menino na bicicleta, né, agora você vê, agora não. Então, evite acidentes, não beba e dirija, certo? Então, é bem clara a proposta e tem, sim, uma conotação social muito forte. Aqui do lado, né, tem uma outra campanha que essa tem uma preocupação exclusivamente social, que é com a adoção de órgãos, né? Vejam ali que o pulmão é construído todo com brinquedos, né? Então tem um apelo muito forte à questão de criança e tudo mais. Tem uma outra campanha que foi feita no Nordeste, não lembro qual a cidade, que também usava a doação de órgãos, né? Usava o pulmão, só que o formato do pulmão tinha o símbolo do Superman. Então, demonstrando que quem salva vidas também é um super-herói, né? Essa ideia também vendida pelo governo do estado da onde foi feita a campanha. Então, todas essas campanhas, isso também é marketing, né? Marketing social, exclusivamente ou não, mas tem apelos ligados a ideias de questões sociais muito importantes ou muito fortes para a sociedade. Mais duas, tá? Né? Que necessidades estamos trabalhando aqui, né? Aqui a propaganda do tênis, né? Então aqui a gente tem uma frase ali também, né? Revele o seu atleta, né? Então, demonstrando que esse calçado, essa marca, seria capaz de revelar o atleta que tem dentro da pessoa, né? E no outro caso ali, eu acho muito interessante esse apelo para ser discutido. A gente dificilmente vê muitas propagandas com alguns produtos, o Band-Aid é um, né? E usualmente não se faz, né? Agora tem mais marcas, então a empresa está investindo um pouco mais. Mas no Brasil não tem muita vinculação, né? Essas campanhas em geral são internacionais. Eu gostei muito dessa porque a gente pode ver que várias interpretações podem ser feitas, né? E o apelo, ele serve também para mais de um público. Vejam, o Band-Aid é uma questão, né? A gente, usualmente, utilitariamente, a gente sabe, né? Para cobrir o curativo, né? Cobrir um corte, enfim, essa é a utilidade dele. Mas eles demonstram ali usando aquela mão, né? Que obviamente é do personagem do Hulk, que até o Hulk pode utilizar o Band-Aid, ele é elástico, ele serve para qualquer pessoa, né? Então, se até o Hulk precisa do Band-Aid, né? Então, porque eu não vou usar? Então, tem um apelo que pode ser infantil, assim como pode ser para uma geração de adultos que cada vez mais tem se envolvido com questões que a gente chama de geek, né? Nerd, geek, que tem a ver com os filmes da Marvel, da DC Comics, então, que usam esses personagens como mote para a venda de uma série de questões, produtos, causas, né? Então, é bem interessante ver a disseminação dessa cultura pop e geek e sendo utilizada para diversos tipos de produtos. E essa onda, né, em geral, é uma coisa que acompanha a evolução dessa faixa etária, que hoje tem em torno de 30, 40 anos, tá? E a última que eu coloquei aqui que é a Harley, que eu gosto muito de trabalhar a Harley nas minhas aulas, né? A Harley é uma empresa que tem uma história incrível, né? Da criação e tudo mais. Quem nunca se interessou em pesquisar,
A Harley é uma empresa que foi constituída por dois amigos e o ronco do motor da Harley, que é muito famoso, inclusive é uma característica que foi feito um registro de marca, né? Então a Harley tem um som que é pitoresco, é especial, é autêntico, é dela. Né? A Harley tem um laboratório de ronco para desenvolvimento dos roncos para os motores. Por quê? Porque percebeu-se que isso era uma questão de identificação, identidade de quem utilizava a moto e passou a ser um fator relevante, que no início era visto pelos fundadores da empresa como uma dificuldade, porque quando eles criaram as primeiras motos, elas pareciam muito com bicicleta. E quem ajudou a desenvolver o motor era uma pessoa que trabalhava com barcos de pesca. Então, eles utilizaram muito do que tinha nos barcos de pesca para construir o motor. E ele era extremamente barulhento. Então, esse ronco é oriundo dessa origem, né? E no início não era uma questão planejada. E passou a ser uma identificação tão grande do grupo de pessoas que passou a consumir a cultura Harley, que acabou se tornando uma identificação de marca, tá? Com patente requerida, inclusive, certo? Então, eu gosto muito de usar esse exemplo, porque a Harley, ela vende, né, várias questões que estão associadas ao uso dessa moto e que não conseguem ser trabalhadas por outras marcas. Então, ela é uma marca de moto muito cara, né? É uma marca conhecida, e ela vende um estilo de vida. É isso que a Harley vende. A Harley vende uma liberdade, a Harley vende uma forma de ser, né? Então, é diferente do que a gente tem visto em outros modelos, outros tipos de empresas que trabalham com isso. Quando foram criadas as campanhas mais famosas, existia inclusive um apelo americanista, né? E muito forte daquela ideia do homem, né? O homem, o macho alfa, aquele cara que anda de moto com os amigos, é selvagem. Então, todas essas concepções estavam associadas a Harley, né? Essa liberdade e tudo mais. Hoje, o público mudou um pouco, tá? Ele continua sendo classe média alta, pessoas que têm acima de 35, 40 anos, mas o público hoje já tem um percentual de mulheres bastante relevante comprando Harley, tá? Elas não são mais companheiras de garupa, então já são consumidoras da cultura Harley. Por que eu falo em cultura Harley? Porque as pessoas que compram essa moto, elas sempre andam em grupo. Elas não compram para andar sozinhas, elas participam de locais onde essas pessoas se reúnem para discutir questões relacionadas à cultura de viagem de moto, de peças, de tudo que envolve ter uma moto como essa, tá? Eu vou ver se eu consigo encontrar aqui, depois para mostrar para vocês, para postar ali na página, para vocês assistirem um videozinho que é muito legal, que mostra uma pessoa que vai comprar uma Harley e ele faz um test drive, só que é um pouquinho diferente o test drive de uma Harley e de uma outra moto, tá? Então eu vou mostrar depois para vocês. Certo. O que mais nós podemos falar? Então, já falamos um pouquinho da internet, das mudanças que a internet trouxe, do quanto as gerações mais jovens estão ligadas a essa cultura de internet, tá? Revisei agora com vocês a questão de conceitos básicos, tá? Que envolvem necessidades, desejos. A gente vai ver na sequência, no que for surgindo o conteúdo, vamos falar também em segmentação, posicionamento, tá? E agora, temos que falar um pouco a respeito do quanto a internet e o marketing estão relacionados, né? Porque a internet em si, ela afetou rotinas, culturas, todas as questões relacionadas à nossa sociedade e continua afetando. E o que mudou em termos de fazer marketing? O que afetou a forma de gerenciar as ações de marketing em função do uso da internet, tá?
Então, eu tentei colocar aqui de forma resumida, mas forma que a gente possa discutir, tá? Então, é uma ferramenta para vendas e marketing. Isso é indiscutível, né? A internet, ela é um meio, ela é um canal, tá? Ela é uma forma de chegar mais rápido no consumidor, ela é um novo canal de comunicação, ela é um novo canal de venda, tá? O e-commerce é uma constante hoje na vida da maior parte das pessoas, inclusive no final desse material, depois eu quero discutir algumas questões relacionadas a isso com vocês. O que mais? A internet permite uma interação mais rápida, então, mais barata e personalizada. Isso é uma característica do uso da internet para trabalhar com marketing. Quando a gente trabalha com marketing na internet, quando a gente falar em mix, um pouquinho mais para frente, vamos discutir isso de novo, existem algumas estratégias que são características. Uma delas se chama estratégia de cauda longa e tem a ver com essa questão de personalização, tá? Porque quando a gente trabalha com marketing na internet, existe uma possibilidade que não existia antes, que é criar mercados de nicho, trabalhar com mercados de nicho. Tá? É por isso que tem tanta gente no Instagram, por exemplo, fazendo negócio. Então a pessoa ela não precisa de uma estrutura, ela não precisa de demanda por uma grande quantidade de produtos, ela não precisa fazer vários produtos iguais. Então ela consegue adaptar a sua proposta, o seu produto a cada cliente ou a cada grupo de clientes de maneira personalizada, o que é um benefício enorme, pensando na evolução do mercado, e ao mesmo tempo ela consegue interagir rapidamente e baratear seus custos, mesmo tendo uma empresa, tá? Então eu consigo atender talvez demandas que se eu tivesse uma empresa produzindo em massa, eu não conseguiria. E nós chegamos a um ponto de evolução do marketing onde hoje as pessoas não querem mais consumir produtos de massa. O que são esses produtos de massa? São esses que são produzidos da mesma forma e comunicados da mesma forma para as pessoas. Então, eu compro o mesmo produto que qualquer pessoa vai comprar na loja. Quando a gente vai numa loja como a Renner, por exemplo, ou quando a gente vai no mercado, a gente está comprando produtos que têm essa característica, né, de commodity, de ser igual, né, que é comprar o produto um pouco mais barato, muitas vezes, né, mas comprar um produto que é igual a de qualquer outra pessoa. Então, essa é a característica. E as pessoas hoje estão buscando cada vez mais autenticidade. Como eu falei no início, a geração dos millennials, dos centennials, ela já representa um universo de pessoas que buscam demonstrar quem são. A internet é um campo para isso, né? As pessoas querem falar sobre o que elas gostam, o que elas fazem, mostrar, né? O que é o Instagram, como é que foi criado o Instagram, né? Toda a representação dos meus gostos, minhas questões pessoais, as pessoas cantam, dançam, mostram seus alimentos preferidos, tiram fotos das suas rotinas, fazem vídeos das suas rotinas. O que é isso? É criação de constituição, na verdade, de personalidade. É uma forma de explicitar quem eu sou e o quão diferente eu posso ser dos outros. Então, comprar produto igual não é mais uma intenção. Tá? Não quer dizer que as pessoas nunca vão comprar em loja de departamento e nunca vão preferir comprar o produto mais barato e mais comum, não é isso. Mas é uma tendência que a gente conhece para o mercado das pessoas buscarem o novo, buscarem o que é diferente, buscarem o que é adaptado à sua preferência. Tá? E isso é uma possibilidade que a internet traz quando o marketing é trabalhado de forma adequada. O que mais? As atividades de marketing podem ser incrementadas em todos os aspectos pela internet. Então, quer dizer, eu consigo desempenhar tudo que eu já fazia utilizando a internet. Quando eu utilizo a internet basicamente como meio, tá? E quando a gente usa esse conceito, a gente está falando em marketing digital, essa adaptação? Não, a gente só está falando em marketing online ou marketing na internet, que é essa concepção de adaptação,
tá? Tudo que eu faço, agora eu só faço na internet também, tá? Eu vendo, então eu abro um canal e vendo da mesma forma, com o mesmo vendedor, com o mesmo processo. Quando eu não tenho uma adaptação, quando eu simplesmente uso como um meio, né? Eu estou falando o que a gente chama de marketing na internet, tá? Sem me preocupar muito com a interação, com a personalização. Então, aonde eu consigo atuar usando a internet e o marketing, né, de forma diferente? No planejamento estratégico, né? Quando a gente trabalha com planejamento, nós temos uma ferramenta muito conhecida que chama plano de marketing, né? O plano de marketing é o guia da empresa para todas as suas ações e todos os seus planos estratégicos, táticos e operacionais, o que inclui o mix de marketing, né? Então, no planejamento estratégico, eu consigo avaliar cenários de uma forma diferente, né? De uma forma mais global, conseguindo informações que talvez antes eu não teria, acessando informações de concorrentes, né? Isso tudo pode ser feito dentro do planejamento estratégico, o que amplia o meu campo de visão usando a internet. Assim como, quando eu tenho as questões de planejamento tático e operacional, eu tenho que considerar o canal da internet como um canal de comunicação, né? E uma plataforma para acesso. Acesso do produto, acesso às informações, a tudo que a empresa possibilitará ao cliente ou possível cliente, no caso, o lead. No que mais a gente pode utilizar a internet junto ao marketing? Na identificação e na definição dos segmentos do mercado-alvo. Então, aqui falando em segmentação, que é um conceito básico também dentro das definições estratégicas, o que é segmentar o mercado? É entender que públicos eu poderia, primeiro, atender dentro do mercado como um todo. Entendendo que públicos eu poderia atender, eu tenho que avaliar em quais eu vou me posicionar, tá? De repente, eu avalio 4 possibilidades dentro do mercado onde eu poderia atuar, 4 segmentos, mas escolho atuar em 2, tá? Como eu faço essa seleção? Avaliando a possibilidade financeira de recursos que eu tenho para concorrer com quem já está nesse mercado, avaliando o potencial de crescimento desse mercado, né? A tendência dele se é de estabilização, se é de evolução, né? Eu tenho que avaliar o quanto o interesse por esse mercado vai aumentar, para perceber se ele é vantajoso ou não, me inserir, investir, né? Trabalhar produtos específicos, comunicação adequada ou não. E isso é uma decisão que só a empresa pode fazer, tá? Então, quando a gente fala em segmentação na internet, a gente lembra mais uma vez a questão da personalização, porque na internet eu posso atuar com nichos muito pequenos, mas que podem ser muito vantajosos, tá? Então, toda essa questão precisa ser estudada. Mas na internet a diferença é que amplia a minha forma e o meu tipo de atuação em função da quantidade de nichos e segmentos que podem ser trabalhados. No que mais? Na elaboração do composto, né? Então, o composto de marketing ou mix, né, de marketing, que são as estratégias de nível tático que a empresa possui, né? E eu só consigo trabalhar com essas estratégias do composto quando eu já tenho muita clareza nos elementos que são antecessores, antecedentes ao composto, e que são definições estratégicas também. Isso inclui a segmentação do mercado e definição do público-alvo, tá? Para quem eu vou vender o meu produto. Posicionamento, que é uma outra definição estratégica básica. Então, como a minha empresa está posicionada no mercado, é uma empresa líder, é uma empresa seguidora, é uma empresa que se posiciona como uma empresa de inovação, é uma empresa que se posiciona com produtos baratos, é uma empresa de baixo valor para o mercado. Como eu quero ser visto pelo cliente? Como eu quero ser visto pelo mercado? E isso é o meu posicionamento, tá? Então, essas definições básicas são extremamente importantes, assim como entender
que necessidades eu estou utilizando como gatilho para os desejos que eu quero desenvolver, tá? Então, isso tem que ter muita clareza antes de começar a pensar na elaboração do mix. O mix é o nosso assunto que vem na sequência, e aí nós vamos explorar o que a gente trabalha de diferente do mix tradicional, tá? Mas é um pouco diferente pensar no mix na internet em função das possibilidades que se criam a partir do uso da internet, tá? Fixação dos objetivos, né? E na internet a gente acaba da mesma forma que amplia a visão, né, de mercado para o composto, para os objetivos também. Implantação dos programas de marketing, né, e dos planos de ação também, e a medição do desempenho, tá? Aqui a gente chegou num ponto de destaque, que eu vou falar quando a gente falar nas ferramentas mais uma vez. Quando a gente fala em medição do desempenho, isso é uma premissa básica com ou sem internet, né? O que acontece? Na internet, eu tenho mais facilidade de controlar os meus indicadores, de controlar os meus índices e as minhas mensurações de desempenho. Por quê? Nós temos uma série de ferramentais, né, de aplicativos que ajudam o empresário, o microempresário também, a, a avaliar os seus resultados. O que precisa para isso? Estudar, entender quais são esses indicadores e entender como fazer para mensurá-los de forma adequada. Porque nada adianta para a empresa fazer um enorme investimento, por exemplo, em um software para criação, em contratar uma agência, se ela não sabe, por exemplo, se o que deu mais resultado para ela na internet foi quando ela publicou alguns posts, né, na rede social, foi quando ela começou a veicular vídeos no YouTube, foi quando ela começou a criar conteúdo e produzir um site de forma mais interativa. O que deu mais retorno, né? Eu preciso saber isso, certo? E o que gerou visibilidade, o que gerou compra efetivamente, tudo isso precisa ser medido, porque não adianta eu investir um monte de dinheiro, de repente, em questões digitais e depois não controlar para verificar o que deu certo, o que está funcionando e o que não funciona para o meu público-alvo. Porque em muitos casos a gente utiliza técnicas de teste mesmo, de avaliação, porque não tem como saber o que funciona, tá? Então, em função de não ter um custo tão alto, essa possibilidade também existe. Certo. E aí eu faço uma outra pergunta para vocês. O que muda afinal? A internet então é apenas um canal? Muda tudo, tá? Muda tudo porque convencionalmente entende-se que a organização é responsável por definir e atingir o seu mercado-alvo, certo? Então a empresa se organiza, né, e vai em busca do seu cliente. No marketing digital, no entanto, são os clientes, os prospects, que se dirigem aos sites das empresas, as redes sociais, enfim, a ferramenta que a empresa utilizar para fazer a conexão ou para chamar a atenção desse cliente. Então, a gente fala numa inversão do vetor do marketing. Tá? O vetor, vocês viram em matemática isso, né? Mas nós não vamos fazer nenhum cálculo nesse momento. Que vetor é esse? Que inversão é essa? Né? A gente fala, eu trabalho aqui com, eu chamei de old, né, e new, né? Aqui é o moderno, né, na minha forma de colocar, mas na verdade não é uma forma velha, né? O que a gente pode dizer é que é uma forma mais tradicional de fazer o marketing, ou outbound, né? O que era a forma de pensar mais tradicional, que é o que está aqui? A organização é responsável, né, aqui, ó, é responsável por definir e atingir seu mercado-alvo. Essa definição inclui tudo aquilo que a gente mencionou anteriormente: necessidades, desejos, criar o canal de comunicação, elaborar as propostas de vendas, colocar no mercado
e buscar atingir o cliente, tá? Então, quem faz o esforço, ou a forma de fazer o esforço, é sempre de dentro para fora. A empresa desenvolve o produto, desenvolve a embalagem, cria seus intermediários, faz a distribuição, controla, né, os indicadores de venda e de contato com o CRM, faz propaganda e o produto está na mão do consumidor, tá? Estimula ele a comprar até que ele venha e compre, certo? Então, essa é a ideia convencional, tá? Que não tem nenhum problema nessa ideia, mas a visão do outbound é o que? A gente representa o outbound como a ideia estática, né? Eu coloco aquilo na frente do consumidor sem que ele me peça, ele não me disse que ele queria isso. Então, eu posso fazer comunicação, por exemplo, utilizando na internet o banner, né? Então, quando a gente liga ou abre um site e aquele banner pula na cara da gente, aquilo ali é outbound, né? Por quê? Porque eu não pedi para ver aquilo. Uma outra questão que é outbound dentro da internet é quando a gente está assistindo vídeo no YouTube, né? E a gente está assistindo um vídeo interessantíssimo, né? E de uma hora para outra para o vídeo e começa um comercial de algo que eu não tenho nenhum interesse em assistir. E eu não consigo voltar para o meu vídeo até que acabe aquele comercial. Então, apesar de ser uma das formas de remunerar, né, dentro da internet, isso hoje em dia está sendo muito mal visto, né, pelo cliente. Ele quer ter a liberdade de escolher o que e quando ver alguma coisa, né, dentro do seu ambiente, estando em casa, no seu computador ou no seu celular. Então, isso tudo é entendido como outbound, que é muito parecido com o que se fazia, né, no marketing tradicional. Então, a gente criava comunicação estática, né, sem interação, sem feedback. Eu coloco um banner, um outdoor na rua, eu coloco aqueles banners de ônibus que vai atrás do ônibus, eu crio uma propaganda que é veiculada na televisão, né? Ela vai passar, a pessoa vai assistir passivamente, e é isso, tá? E quando a gente está falando em moderno, marketing moderno ou inbound, né? Eles não são sinônimos, aqui é só uma forma mais didática de apresentar. A gente tem um caminho inverso. Então, essa inversão do vetor significa o quê? A empresa tem uma preocupação em ela vai ter todos os elementos anteriores, né? O produto, a embalagem, a distribuição, a propaganda ou outros estímulos de comunicação, mas quem vem até a empresa, até o produto, é o cliente, né? E quando ele quer. Então, o inbound, ele se foca no desenvolvimento do conteúdo para chamar a atenção do cliente, a ponto de que ele venha buscar informações sobre o produto, a empresa e busque o produto. Por isso que o inbound tem como característica a questão digital, né? Porque a gente vai na internet, a gente começa a fazer pesquisa, a gente busca as coisas dentro de um website, dentro de uma rede social, a gente quer saber mais informação. E através dessa informação que está disponível é que a gente vai definir se vai ou não comprar o produto. Tá? A gente vai fazer um exercício depois que tem a ver com o que a gente chama de jornada do cliente. Tá? A jornada do cliente são os passos que o cliente faz, né, ao longo dessa jornada de conhecer, né, ou reconhecer essa empresa, esse produto, até se tornar um que a gente chama de um advogado, né, um divulgador do produto, certo? Que é o que a empresa almeja. Então, quando a gente tem um cliente que começa a promover a nossa empresa ou nosso produto, a gente tem muito menos custo com ele, tanto no marketing tradicional quanto no marketing digital, né? A gente tem menos custo com esse cliente e, ao mesmo tempo, a gente tem um apoio, né? Muito importante hoje em dia para fazer a venda do produto, tá? A gente ainda não vai falar nas ferramentas, mas vocês estão vendo que eu estou dando várias pinceladas sobre elas ao longo do conteúdo,
tá? Então, a gente vai começar a falar, por exemplo, no que eu mencionei lá na primeira apresentação, que foi o storytelling. O que que é o storytelling? Contar a história. Então, por exemplo, esse cliente que ficou satisfeito com o produto, o que que vai acontecer? Ele buscou, pesquisou, gostou, se engajou, viu mais informações sobre a empresa, pesquisou, comprou, tá? Houve uma conversão de lead em cliente, tá? Então ele passou a ser cliente da empresa, consumir o produto. Quando se atinge um nível de satisfação muito grande e há uma repetição na compra, esse cliente tende a ser fidelizado. E quando ele chega nesse ponto, ele começa a ser um propagador, um advogado da empresa, né? Sem que ninguém peça para ele fazer isso. E não existe melhor propaganda do que essa hoje. As pessoas estão confiando muito mais em ouvir outras pessoas, mesmo que elas não conheçam essas pessoas, do que assistir uma propaganda paga pela empresa, tá? Então, isso é uma característica dos consumidores que buscam a internet como principal fonte de consumo, tá? E é uma tendência para as próximas gerações que isso seja cada vez mais presente essa característica. Essa figurinha aqui, ela só traz algumas comparações, né, em termos didáticos de novo e velho, né? Como eu falei para vocês, isso é só uma forma didática de chamar, porque o outbound e o inbound podem e devem ser usados em conjunto, porque a empresa ela nem sempre vai fazer uso somente de estratégias e ferramentas inbound. Em alguns momentos ela vai precisar, dependendo do público-alvo, trabalhar com outbound, tá? Então, essa figurinha é uma figurinha da internet, não fui eu que elaborei, tá? Tá ali no cantinho a fonte. Então, quando a gente fala em inbound, então, novo marketing, o inbound marketing é toda a estratégia tática, né, de marketing que visa ganhar o interesse das pessoas ao invés de comprá-lo. Então, eu estou chamando a atenção para o meu produto para que a pessoa conheça a minha empresa, respeite a minha reputação, confie no meu produto e aí sim, né, ingresse como um possível cliente. E antagonicamente, né, o velho marketing, o outbound, todo o marketing que empurra o produto ou serviço para o cliente. O outbound é isso, né, esse empurrar, e enquanto o outro é puxar, né, a gente empurra e puxa o produto, tá? O cliente, desculpa. Então, no inbound, a gente tem algumas características ali. A comunicação é interativa, né? Uma via de mão dupla, isso é uma característica muito importante. Então, eu coloco conteúdo, mas eu também ouço o retorno, eu respondo ao cliente, eu me comunico com ele de forma ativa, né? Enquanto no outbound isso nem sempre acontece, né? A comunicação tende a ser uma via de mão única, né? Algo que não permite a mudança. Quando eu encomendo uma propaganda, por exemplo, para uma agência, a agência desenvolve a propaganda e ela fica ali. Ela é aquela propaganda que vai ser veiculada sempre da mesma forma. Ah, o cliente não gostou disso, não gostou daquilo, não vai mudar a propaganda, né? Ela pode sofrer crítica, mas não vai ter uma alteração, certo? E muitas vezes a empresa não tem como abrir um canal para discutir aquela comunicação, né? Ou aquele conteúdo, certo? Nem é interesse. No inbound, os clientes vêm até a empresa, né? Através das ferramentas que a empresa disponibiliza para contatar ou atrair o cliente, né? Inclui pesquisa, referência, mídias sociais, né? Enquanto no outbound os clientes são procurados, né? Eles recebem, né, passivamente o que a empresa fez. Então, material impresso, folders, por exemplo, televisão, rádio, cartaz, ligação, né? A gente fala hoje muito sobre o telemarketing e o quanto ele é visto hoje principalmente como uma estratégia que não funciona muito bem, porque as empresas estão trabalhando de forma errada, né? Contratando terceirizados para fazer um trabalho que muitas vezes não agrada o cliente não quer receber aquela ligação.
O mais interessante é pensar que, principalmente as empresas de telefonia, eu sei que vocês já passaram por alguma situação, tenho certeza que sim, às vezes tem uns questionários perguntando, né, se a gente quer ser contatado por e-mail, via mensagem ou por telefone. A gente coloca ali por e-mail, né, ou por mensagem em qual horário, o que que acontece? As pessoas ficam ligando, né? Então, isso já demonstra um desrespeito muito grande com a comunicação com o cliente. O cliente está dando uma informação ali gratuitamente. Isso é uma coisa que as empresas têm que aprender. Quando o cliente está me dando uma informação, eu tenho que agarrar com todas as mãos e ouvir, prestar atenção e usar ela da melhor forma possível, tá? Por fim, nesse caso aqui, o que ele fala, o marqueteiro, né, ou a pessoa que trabalha com isso, oferece valor, né, e no outro caso, oferece pouco e nenhum valor acrescentado. Nesse caso, eu não concordo 100%, tá? O outbound pode sim oferecer valor. E o marqueteiro procura entender ou ensinar, né? E no outro caso, não. Então, isso é uma característica também do marketing inbound, que é ensinar a pessoa a gostar do produto da empresa, ensinar a pessoa a usar, se tiver a ver com uma questão muito específica. Então, a empresa, antes de se preocupar em vender o produto, ela quer mostrar para o cliente que ela é confiável, que ela é respeitável, que aquele produto tem qualidade. Então, eu não chego diretamente, né? Ah, esse produto é incrível, fazendo um esforço para que a pessoa entenda a minha comunicação de venda. O caminho é diferente exatamente porque o que vem primeiro é a informação sobre o produto ou sobre a empresa. Então, mostrando que eu tenho preocupação em conquistar aquela pessoa ao invés de empurrar o produto nela, tá? Então, são características que diferenciam bastante o marketing inbound e o marketing outbound. Mas vejam, por mais que a gente coloque aqui versos, né, um contra o outro, é mais para fixação do conteúdo. Mas não quer dizer que eles não sejam usados os dois, né, e de forma conjunta muitas vezes. Pensando em tudo isso que eu estou falando, né, nesse consumo via internet, né, nessas características atuais do uso da internet, a gente fala hoje em um conceito que tem a ver com o consumidor. Então, nós vivemos hoje uma ditadura do consumo ou uma ditadura do consumidor, tá? O que que é a ditadura do consumo, né? Por que eu tratei dessa forma? Porque hoje a característica da nossa sociedade é que nós vivemos em uma sociedade de consumo. O que que é uma sociedade de consumo? É uma sociedade orientada para o consumo. A gente depende do consumo. Vejam a situação onde a gente está hoje em função do coronavírus, né? A sociedade depende das pessoas comprarem muitos produtos para que exista giro, né, de capital no mercado e as empresas se mantenham, tá? Uma sociedade de consumo, ela alimenta essa sede de buscar produtos novos constantemente, mesmo sem necessidade, tá? Isso é a característica da sociedade de consumo. Talvez vocês não conheçam, talvez vocês conheçam esse videozinho, eu gosto muito dele para exemplificar isso, ele não é um vídeo novo, o vídeo chama De Onde Vêm as Coisas, tá? Tem versão em legendada, inglês, português, e ele fala a respeito disso. Esse vídeo ele tem um apelo nas questões sustentáveis e tudo mais, mas ele dá alguns exemplos que eu acho muito interessantes. Por exemplo, ele fala que porque ele questiona por que, que os saltos dos sapatos femininos no ano são finos e no outro eles são grossos. Existe uma preocupação com a saúde da mulher, da coluna, né? Do bem-estar no trabalho? Não, na verdade não. Existe uma questão de mudança da moda, porque para que obrigue as pessoas a fazer uma nova compra. Além disso, os produtos são vistos hoje como produtos mais descartáveis. A noção de durável, semidurável ou descartável, ela mudou muito ao longo dos últimos anos, né? Vejam bem, produtos que antes eram vistos como produtos duráveis, como o telefone, o carro, né? Hoje eles são produtos
semiduráveis e para algumas pessoas quase descartáveis, né? Porque tem pessoas que trocam de carro todo ano. Eu lembro na época que eu era criança, né, pensando na década de 90, por exemplo, para a família trocar de carro, a minha família, por exemplo, nós tínhamos o carro que não era muito novo, e para trocar de carro era uma coisa muito difícil. Né? Ter um carro, antes disso ainda, era uma coisa muito rara. Então, era um produto dificilmente consumido, assim, em grande quantidade. E o telefone, não sei, eu não conheço a idade de vocês, mas um telefone na década de 90, por exemplo, década de 80, 90, o telefone era consumido, o telefone fixo principalmente, porque a gente não tinha muitos aparelhos celular, ele era consumido como se fosse uma ação, né? A gente comprava a linha telefônica. As pessoas compravam essa linha telefônica, ela era quase um bem, porque era muito caro. E isso passava de mãe para filha, por exemplo. Né? Então as pessoas podiam transferir a linha telefônica, porque ela era muito cara e muito difícil de ser conseguida. Existiam filas de espera para ter telefone. Tá? Então vejam a noção de comunicação, né, que se tinha na época e o quanto isso mudou, porque hoje a gente anda com o telefone celular na bolsa, no bolso, né? Todo mundo tem, inclusive crianças e adolescentes, né? O que facilita muito a nossa comunicação, mas o telefone ele vem sendo substituído a cada 6 meses, 3, um ano, né? Quando dura muito. E por que a gente troca tanto de celular? Depende, algumas pessoas trocam por moda, por ostentação, por motivos diversos, né? As pessoas substituem o celular, mas a gente sabe que eles são feitos para durar menos. E esse conceito se chama obsolescência planejada. Então, as empresas fazem os produtos para que eles durem menos, exatamente para obrigar as pessoas a comprar de forma mais rápida. Então, por mais que o meu celular esteja funcionando, ele está ótimo, ele está adequado, mas o que acontece? Ele não é mais tão útil porque ele começa a travar, porque os aplicativos não funcionam direito, fica tudo muito pesado, o que me obriga a, em algum momento, trocar o telefone, tá? Então, isso caracteriza um pouco do que a gente chama de sociedade de consumo. E aí eu pergunto para você se vivemos em função disso ou do que vem a seguir, que é a ditadura do consumidor. Porque se é esse consumidor, né, que é o vetor das mudanças, o vetor, a indução dos produtos, das criações das empresas a partir de agora, quem vai dizer o que vai ser produzido, então talvez seja esse consumidor. As personalizações cada vez mais constantes, inclusive para produtos que antes não se fazia ideia que era possível fazer personalização, que é o veículo, né? A gente já pode entrar no site de uma montadora e construir o nosso carro, né? Isso é possível. Então, essa questão é mais para reflexão, porque a gente vai trabalhar com um conceito que foi criado, ele não é tão novo esse conceito, foi criado pelo Alvin Toffel. Então, no livro A Terceira Onda, não sei se vocês conhecem essa literatura, mas não é tão atual, tá? É um conceito de 96, se eu não me engano. Inclusive, esse material está disponível para vocês lerem. Esse artigo, né? O artigo do TOEFL não tá disponível, mas eu tenho um artigo disponível ali nas leituras indicadas, que eu gostaria que vocês lessem, porque é um artigo que explica muito, de forma muito didática, o que é esse conceito aqui. O que é um prosumer? O prosumer é uma mistura de dois conceitos, né? Producer e consumer, né? Então, produtor e consumidor, né? Ou profissional consumidor. Então, a gente tem uma constituição de um conceito para definir esse novo comportamento. Esse prosumidor, né, ou prosumer, ele é alguém capaz de não apenas induzir a mudança, demandar produtos que não existem ou que não são produzidos, exigir personalização, mas também colaborar com as empresas. Então, esse consumidor aqui, ele gosta de interferir no processo de criação.
E muitas empresas já perceberam que isso também, deixar o cliente participar, é uma forma de criar maior proximidade, mais identificação com a marca e um sentimento de pertencimento, tá? Então, algumas empresas aqui no Brasil já abriram, né, seus meios de comunicação e permitem, inclusive via site, que as pessoas sugiram novos produtos, deem sugestões de mudança nos produtos que já consomem, e essas mudanças muitas vezes são adotadas. Os produtos são elaborados. A Natura é uma empresa que faz muito isso, tá? E aí vocês podem se questionar: bom, mas por que que eu vou simplesmente colaborar com a empresa se eu não vou ganhar nada com isso? Por incrível que pareça, as pessoas não se preocupam muito com isso quando elas estão satisfeitas com a marca ou com a empresa da qual elas consomem o produto ou serviço. Então, a lógica é perceber que eu estou sendo ouvido, e isso é mais importante do que ser remunerado por uma ideia que pode ser que dê certo, tá? Então, esse canal, ele é mensurado de forma muito interessante, muito inteligente pelas empresas, e ele é abordado por alguns autores já há algum tempo. O Kotler trabalha com esse conceito no Marketing 3.0, que é um livro que fala basicamente em cocriação, que é essa parceria e essa relação de proximidade que se cria entre a empresa e o consumidor, tá? Então, são algumas sugestões para vocês buscarem literatura, tá? A respeito desse novo modelo de consumidor, que tende a crescer cada vez mais. Então, eu acredito que o Alvin foi bastante visionário no momento que ele fez essa proposta e que hoje isso se incorpora cada vez mais na nossa cultura. Seguindo essa linha, então, de envolvimento do consumidor com a internet, eu trouxe mais alguns dados da mesma pesquisa que eu mostrei para vocês antes, que é da HotSite e da Global Index, né? A We Are Social também participa dessa pesquisa, e é ela que divulga o relatório, né? A respeito do tempo de permanência do brasileiro na internet, tá? Com computador, com smartphone, em redes sociais e assistindo TV, que em geral é Smart TV. E alguns dados a respeito do e-commerce. Esses dados eu não consegui de 2020. Então, alguns dados são de 2017, outros de 2018. Então, são publicados no relatório de 2019. Tá? Então, ali são alguns dados de movimentação, né? Quantas pessoas realizaram compras online no Brasil, né? O quanto foi movimentado em bilhões de dólares, né? Quanto desse percentual da população representa, então, 30% basicamente da população do Brasil consome via internet, né? Isso é uma tendência de crescimento cada vez maior. 58% buscaram produtos e serviços, 59% visitou uma loja virtual, 45% fizeram compras online, 35% via desktop e 26% via smartphone, tá? Então, se vocês tiverem interesse em acessar essa pesquisa, eu posso liberar ali o link para vocês, ele está aqui no hiperlink do material, tá? E vocês vão encontrar, esse é o site, se vocês quiserem fazer a busca, ele está aparecendo aqui, né? wearesocial.com/digital 2020, né? E ele é um relatório, muito completo, que traz dados do mundo todo, tá? E ele sai todo ano, tá? Então, foi daqui, ó, aqui o Brasil, ó. LinkedIn, ranking do LinkedIn. Então, a gente vê todo tipo de informação sobre os países e o uso na internet, tá? Então, algumas informações eu coloquei para vocês do relatório ali, né? Então, ó, total da população, quanto por cento da população acessa a internet, né? Vamos ver. Aqui tudo em relação à população mundial, né? E depois a gente consegue acessar dados por país, tá? Então, a gente pode ver comparação entre países, entre homens e mulheres, tá?
idades, certo? Então, ele é um relatório muito interessante para buscar informações atualizadas a respeito do uso da internet, das redes sociais, assim como o relatório Social Media Trends, que é um relatório também fornecido pela Rock Content, que é uma empresa que também tem feito anualmente a pesquisa, só aqui no Brasil, tá? E ela é mais focada nas questões de tipos de empresa, tipos de rede social, ela é bem mais específica, tá? Deixa eu fechar aqui, retomar. Bom, eu vou fazer uma outra sugestão de pesquisa orientada para vocês, né? Eu tinha pedido para vocês fazerem uma pesquisa a respeito de vocês mesmos, tá? Na internet. E eu gostaria que vocês pesquisassem esses conceitos, tá? E tentassem encontrar a diferença entre marketing digital e marketing na internet, ou marketing online, marketing eletrônico, também um outro sinônimo. Lead, consumidor e prosumer, tá? Só para ver, a gente fixar o conteúdo. E business e e-commerce, colaboração e interação. A gente vai trabalhar com esses conceitos a seguir, tá? Nas próximas aulas, mas eu gostaria que vocês tentassem encontrar material a respeito disso para ler o que vocês encontrarem até para a gente fazer uma discussão via live ou via fórum, tá? Bom, algumas reflexões que cabem aqui nesse momento para a gente finalizar esse material. Eu trouxe a respeito de um relatório que também existe e foi publicado a respeito de diferentes comportamentos das classes sociais na internet. E é interessante no Brasil a gente estudar essa vertente, né? Porque as classes que a gente chama de classes emergentes cada vez mais têm dominado cenários de consumo no Brasil, né? São os mercados com mais potencial de crescimento. Então, entender como eles acessam, por que acessam, se compram, o que eles fazem na internet, o que esse público faz na internet é extremamente importante, tá? Então, vejam, acesso à internet da classe C, né? 54% acessam a internet, 3/4 dos novos internautas são da classe média, ou nova classe média, né? Então, a classe C. Aqui nós temos outras informações a respeito do que essas pessoas, esse público faz na internet, tá? Comentam e compartilham fotos, vídeos, informações, trocam mensagens instantâneas, leem e escrevem e-mails, usam programas de conversa por voz e vídeo, sabem e compartilham vídeos, criam, né, blogs, páginas na internet. Então, esses são em ordem, né, decrescente, as principais ações das pessoas na internet. O relatório na íntegra eu também vou disponibilizar para vocês nos materiais de leitura complementar, tá? Mais uma reflexão, tá? Que é importante. O Facebook ainda é tão influente quanto era há algumas décadas atrás? Por quê? Tá? Isso é uma outra questão que eu quero deixar para vocês pensarem e a gente retomar, certo? Porque é uma rede social que oscila entre o primeiro e o segundo lugar no Brasil. Continua tendo sua relevância, mas para quem? Tá? Essa é a pergunta que eu faço para vocês pensarem. Mais algumas reflexões que têm a ver com o que a gente tem visto agora no cenário atual, certo? Setor de serviços sustenta o crescimento do PIB de 2018. O indicador foi responsável por 75% do produto interno bruto e subiu 1,1% no ano passado. Então vejam, basicamente nós temos PIB baseado em serviços no Brasil. Mesmo assim, né, a gente tem que fazer uma avaliação de que, considerando o que está acontecendo hoje com o coronavírus, a maior parte das empresas não está preparada para trabalhar com a internet. As empresas não se organizaram para fazer distribuição e atendimento via internet, mesmo isso sendo um canal comprovadamente menos custoso, mais interativo, mais rápido.
né, de promoção mais, um escopo maior. Mesmo assim, as empresas não estão preparadas para isso, tá? Vejam que uma notícia me chamou muito a atenção, que foi uma divulgação que eu vi na Globo, na RBS, falando a respeito de compras pela internet. Uma pesquisa que foi feita agora no último mês, no Rio Grande do Sul, verificou que houve um crescimento nas compras online e no uso dos deliveries em praticamente todas as cidades que têm maior população na cidade, menos uma, Caxias do Sul, tá? Então, Caxias do Sul, as empresas, as pessoas estão optando em comprar, fazer os seus produtos, consumir comida feita em casa e não comprar pela internet. E nota-se também, né, que eu fui pesquisar o que foi encontrado nessa pesquisa, que as empresas que ofereciam delivery tinham muito atraso nas entregas, as empresas que ofereciam serviço pela internet não davam retorno aos clientes, então isso foi mencionado na pesquisa como uma das causas para não reincidência da compra. Então vejam, mais uma vez eu reforço, os pequenos e médios têm um canal à disposição e muita informação gratuita, além do Google, que fornece cursos, além de indicadores monitorados constantemente através do Google Analytics para pequenos e médios. Tá? Então a empresa não depende de uma contratação externa, apesar de ter que investir algum capital para conhecer mais a respeito da internet. Mas, mesmo assim, poucas empresas eu acredito que estão trabalhando de forma adequada com a internet ainda. 60% das pequenas empresas usam a internet para propaganda, tá? E aí eu vou deixar aqui para vocês pensarem nesse título. Usam internet. Usam internet não é fazer marketing digital, tá? Que fique claro. Usar a internet e fazer marketing digital são coisas completamente diferentes. Isolamento por coronavírus muda o consumo, né, o padrão de consumo da internet no Brasil. Tá? Segundo especialistas, o uso diário fica mais parecido com o de domingo. Cresce durante a manhã, atinge um patamar à tarde e tem pico à noite. Aumento do tráfego está pouco acima do normal. Então vejam, há uma mudança toda em função desse contexto e a gente vê que até mesmo as empresas de tecnologia e fornecimento de internet estão muito preocupadas porque elas não estão dando conta de atender as demandas, né? Então, numa situação como essa, onde as pessoas estão todas em casa, fazendo uso de home office, de aula telepresencial, né? Atendimento médico telepresencial também, né? Teleconsulta. Então, a demanda aumenta muito, só que o serviço ele não está preparado para isso, né? Então, toda a estruturação de uma sociedade de consumo orientada para o consumo online carece ainda de estruturação e de planejamento para essas situações. Claro, é uma situação atípica, mas boa parte das empresas não usa ainda. E se essas empresas estivessem usando, como ficaria a situação da internet? Uma outra informação, tá? 85% das empresas não está preparada para LGPD. Você sabe o que é LGPD? Lei de Proteção de Dados Pessoais. Então, essa lei vai passar a vigorar agora esse ano, né, em agosto desse ano, e boa parte das empresas ainda não está pronta em termos de suporte de TI, de estrutura e ainda de conhecimento a respeito das mudanças que essa lei está trazendo para as nossas questões nacionais, tá? Então, isso tem um impacto significativo nas empresas, porque há uma necessidade de adaptação, de proteção de dados, de neutralidade no uso da internet e de uma série de questões que já foram trabalhadas, né, anteriormente, quando foi criado o marco legal em 2014, mas que algumas empresas ainda nem se adaptaram a isso, tá?
Então, é mais uma questão, né, observar, a fonte não está aparecendo para vocês ali, eu fiz um recorte no PPT, é E-Commerce Brasil, tá? Então, finalizo aqui essa segunda parte, né, do nosso conteúdo, deixando para vocês essas reflexões finais a respeito do mau uso ainda da internet, ou do pouco uso da internet, por boa parte das pessoas no Brasil. Tá? Então, vamos discutir o papel do Facebook, vamos discutir a questão do uso pelas pequenas e do mau uso, do gerenciamento inadequado da internet dentro da nossa estruturação de país, tá? E o quanto isso poderia ser diferente. Então, finalizo esse material, tá? E vamos seguindo o nosso trabalho. A próxima videoaula vem na sequência.